a gente vai começar. Como eu iniciei a gravação agora, vou repetir brevemente algumas coisas. Para quem vai assistir depois, né, gravado, eu questionei se poderia acontecer as duas disciplinas que eu vou ministrar para vocês, que são hoje, no mesmo dia, só que em períodos diferentes, né, manhã e tarde, se a gente poderia ter de forma corrida, né, ter a aula de histologia e logo em seguida ter a aula de antropologia, para não pegar outro turno, a gente já se livra logo de uma única vez. Então, até o final da aula, vocês me respondem se vocês também preferem. Além disso, lá no grupo que todos vocês estão incluídos, eu vou enviar links de grupos separados, certo? Um grupo para a disciplina de antropologia e um grupo para a disciplina de histologia. E aí vocês entrem nesse grupo, que é por lá que a gente vai fazer todos os debates, enviar material, além do Classroom, claro, né? Mas, além do Classroom, a gente vai enviar nos grupos privados, e não lá no grupo geral, onde tem todos os professores de todas as disciplinas, etc. Certo? Então, vocês entrem quando eu mandar o link para esse link desse grupo. Então, a gente vai começar, certo? Vendo as noções gerais de histologia. Então, hoje a gente vai ver uma introdução à histologia, né? E o que é que significa histologia, né? Isto vem do grego de tecido, né? E logos de estudo. Então, é o estudo dos tecidos, né? Os componentes básicos ali dos órgãos e etc. Então, vai ser a ciência que vai estudar as células e os tecidos do corpo e de como essas estruturas vão se organizar para constituir os órgãos. A gente sabe que a nível micro, a unidade básica de um tecido vai ser a célula. E essa célula, o conjunto dessas células vai formar o tecido, e um conjunto de tecidos forma aí os órgãos que vão compor os sistemas e etc. Então, é o estudo da estrutura do material biológico e das maneiras como esses componentes individuais vão se relacionar estruturalmente e funcionalmente para formar aí essas estruturas macro, né, mais complexas e que desempenham, de fato, funções no nosso organismo. Então, a histologia, ela vai ser avaliada e estudada através do grupo de células que se organizam de modo a realizar a mesma função. Então, a característica de um tecido, você pode definir desta forma, são células que se organizam e têm características para aí poder se reunir formando um tecido que vai desempenhar a mesma função. Além disso, né, de ter essas células que têm a mesma característica, que se organizam da mesma forma, eles geralmente têm a mesma origem embrionária. Então, quando a gente tem lá a formação do embrião, que vai se subdividindo, né, o embrião em várias células, e a gente tem aquela formação inicial da endoderma, ectoderma e mesoderma, a partir de cada um desses folhetos embrionários é que a gente vai ter a formação de determinadas células que formam determinados tecidos. Então, o endoderma, ele vai dar origem a determinada célula que dá origem a determinado tecido. Nós vamos ver em cada tecido, né, a sua origem embrionária. Alguns têm até duas origens embrionárias, que nós vamos ver, como tecido epitelial, mas aí cada um desses tecidos, dessas subdivisões, vão ser responsáveis aí por dar origem às células que se organizam para desempenhar a mesma função, ou seja, que se organizam para formar um tecido. Então, a gente tem aqui o tecido, né? Muscular, nós temos o tecido ósseo, nós temos o tecido nervoso, certo? E todos eles têm aí a sua capacidade de regeneração, certo? Alguns de forma mais eficiente, né? Ou seja, tem a capacidade de se regenerar, ou seja, se multiplicar mais facilmente, como um tecido muscular.
certo? Ao contrário do tecido nervoso, que tem sim uma breve capacidade de regeneração, mas em níveis muito abaixo do que, por exemplo, um tecido muscular tem de se regenerar. O tecido ósseo também tem uma capacidade intermediária de regeneração. E o que seria essa regeneração, né? É justamente a multiplicação. As células que já existem vão aí se dividir, formando outras células que tem o quê? A mesma organização, que desempenham a mesma função das demais células que estão ali em torno dela, formando aquele tecido. Então, alguns tecidos possuem células que têm uma capacidade de se regenerar, ou seja, de se multiplicar, de se subdividir, de repor células que foram eliminadas, maior do que outros tecidos. Então, a gente vê aí o desenvolvimento e a recuperação desses tecidos. Então, a histologia, ela vai auxiliar o profissional a ter uma visão ampliada e clara sobre os tecidos e, consequentemente, órgãos do organismo, para que, desse modo, possa-se empregar técnicas adequadas de curativos, de suturas, de limpeza, de desinfecção, auxiliando na terapia do paciente, sem, no entanto, prejudicar ainda mais o seu estado. Então, o conhecimento sobre o tecido, sobre aquilo que ele vai, qual é a sua taxa de regeneração, como ele se regenera, quais são os principais nutrientes que ele precisa, quais são as condições ideais para que aquele tecido se regenere. Então, o conhecimento sobre o tecido, ele vai ser essencial para que o profissional da enfermagem consiga desempenhar o seu papel, a sua função de forma eficiente. Então, a histologia, ela vai ser essencial tanto nas ciências biológicas como nas ciências médicas, né? Então, juntamente com a bioquímica, a biologia celular, a fisiologia, vai desvendar os processos patológicos e seus devidos efeitos no organismo humano. Então, a gente tem aí o histórico, né, do início do estudo da histologia. Em 1838, Schleiden formulou o princípio de que todos os vegetais são constituídos de células. Então, ele viu ali que aqueles vegetais eram constituídos por células que tinham as mesmas características, as mesmas funções, né, o mesmo tipo de organização para formar ali aquele tecido vegetal. Então, aí foi o início da observação a nível vegetal de que as células se organizavam para poder formar estruturas mais complexas que desempenham funções específicas. Aí, em 1839, o Schwann, ele estendeu esse princípio para os animais, né? Inicialmente foi visto para os vegetais, depois se estendeu para os animais, e assim foi estabelecido a teoria celular, né? Que afirma que a célula é a menor unidade de vida, né? E, de fato, até hoje nós sabemos que é assim que funciona, que a célula, independente das suas características, né, diferentes de células que têm função no tecido cartilaginoso, células que têm função no tecido ósseo, etc., elas têm características e funções diferentes, mas elas são a unidade básica da vida, porque são elas que vão compor os tecidos, os órgãos, etc., todo o nível macro que vem a seguir, né, que vem nos outros níveis, eles são formados minimamente, microscopicamente, pela célula. Então, a célula vai ser a menor unidade estrutural e funcional dos organismos. Então, a unidade estrutural, por quê? Porque ela constitui os tecidos e os órgãos, né? E unidade funcional, porque elas são capazes de exercer as funções básicas da vida. Então, ela vai se aglomerar com outras células similares a ela vai formar aí os tecidos, e esses, por sua vez, vão formar os órgãos. Então, ela é, sim, uma unidade estrutural por compor microscopicamente essas estruturas mais complexas, mas ela também é uma unidade funcional, porque independente delas se unir, né, delas se juntarem para formar estruturas mais complexas, ela individualmente, né, cada célula, ela vai ser capaz de exercer funções básicas. Ela realiza o metabolismo,
ela realiza a respiração celular, ela produz energia para ela mesma, ela é capaz de reprodução, algumas em níveis mais altos, como nós já mencionamos, e outras em níveis mais basais. Então, ela tem a capacidade de formar estruturas mais complexas e também tem a capacidade de realizar funções metabólicas essenciais para a sua sobrevivência, bem como, se é para a sua sobrevivência, vai ser para a sobrevivência da estrutura complexa em geral que ela forma. E há apenas dois tipos básicos de células, que com certeza vocês já conhecem, né? As células procarióticas e as células eucarióticas. Então, a célula procariótica vai ser aquela célula que a única membrana que existe nela é a membrana plasmática, ou seja, que delimita ali o conteúdo interno da célula do meio extracelular, certo? Não possuem envoltório nuclear delimitando o material genético. O que isso quer dizer? Vocês já devem saber, e vamos ver nas células eucarióticas, que o nosso material genético, né, dos seres eucarióticos, ele é envolto por uma membrana, né? E essa membrana é o envoltório nuclear, que é a chamada, né, carioteca. As células procarióticas não possuem essa membrana em torno do seu material genético. O material genético ele fica livre no conteúdo intracelular. Além disso, elas também não possuem organelas membranosas e citoesqueleto. Então, a célula procariótica não vai ter aí aparelho de Golgi, ela não vai ter o retículo endoplasmático, o núcleo, ela não vai possuir essas estruturas de organelas, muito menos o citoesqueleto, que é uma estrutura que tem a capacidade aí de coordenar a movimentação interna da célula eucariótica. Então, ela não possui esse nível acima de organização celular, ou seja, é uma célula mais simples, né? A célula procariótica. O citoplasma não é subdividido, né? Citossol e os componentes de organelas. Então, é uma célula que tem uma estruturação mais simples. Algumas possuem esses filamentos, né? Que nada mais são que os filamentos que conferem o movimento. Algumas possuem apenas o flagelo também envolvido no movimento. Outras são lisas. Então, a estrutura ela pode diferir, né, visualmente, quando a gente vai colocar lá na microscopia, mas, em termos gerais, as características gerais de uma célula procariótica é essa: possui apenas a membrana plasmática, delimitando todo o conteúdo intracelular dessa célula procariótica, seu material genético, né, os ribossomos que vão gerar aí, vão produzir as proteínas, certo? Mas não vai ter a carioteca, né, que é um envoltório nuclear, não vai ter organelas complexas, não vai ter o citoesqueleto coordenando a movimentação desse conteúdo intracelular. Então, é uma célula mais simples. Aqui a gente já entra na célula eucariótica, que são as células que vão formar os tecidos que nós vamos analisar, certo? E especificamente, nós vamos analisar os tecidos, obviamente, humanos, né? A gente não vai entrar ali nos tecidos vegetais, que também são formados por células eucarióticas, nem dos animais e etc. Nós vamos ver apenas a anatomia do Homo sapiens a nível de histologia. Então, essa célula eucarionte, ela tem, apesar de que nós vamos detalhar nas outras aulas dos tecidos, as células específicas de tecidos de seres humanos, né? A gente tem características gerais dessas células eucarióticas que formam aí tecidos vegetais, tecidos animais, tecidos humanos. Então, elas vão possuir o envoltório nuclear, que eu mencionei, né? Esse envoltório nuclear, ele existe para proteger o DNA do movimento do citoesqueleto. Como eu mencionei para vocês, a célula eucariótica, ela vai possuir esse citoesqueleto que coordena a movimentação de todas as organelas, de todos os constituintes intracelulares em uma célula eucariótica. E se isso acontecesse com o material genético, né, se as fibras
do citoesqueleto ficassem puxando o material genético para lá e para cá, poderia haver o rompimento do DNA, né? Isso danificaria a célula inviavelmente para ela se recompor. Então, esse envoltório nuclear, ele protege o DNA do movimento do citoesqueleto, bem como também de ação de proteínas que vão degradar ali o DNA, que podem estar presentes no citoplasma. É rica em membranas, né? A gente tem a membrana plasmática que envolve a célula eucariótica. Nós temos a membrana do envoltório nuclear, a carioteca, né, ou o envoltório nuclear é uma estrutura membranosa também, então tem a membrana envolvendo o material genético. Temos organelas, as mais diversas organelas, que também são envoltas por membranas, certo? Então, é uma célula que é rica em estruturas membranosas, porque tanto as organelas, como o núcleo, como a superfície dessa célula é envolta aí por essas membranas. O citoplasma ele vai ser subdividido em compartimentos. Esses compartimentos vão separar os diversos processos metabólicos e quanto mais compartimentos, maior a eficiência metabólica dessa célula, né? Se eu tenho uma quantidade maior, por exemplo, um tipo de organela que está presente nas células eucarióticas são as mitocôndrias. Então, se eu tenho uma célula que tem uma quantidade muito maior do que outras células de mitocôndrias, eu sei que aquela célula é uma célula responsável pela geração de energia constante. Então, por isso que ela possui uma grande quantidade de mitocôndrias. Outro tipo de célula tem um retículo endoplasmático rugoso de grande extensão. Então, eu já sei que aquela célula ali ela está relacionada à produção de proteínas, né, de muitas proteínas. Então, a gente consegue, através da composição dessa célula, compreender qual é o processo metabólico que ela desempenha e qual é a eficiência que ela consegue desempenhar esse processo. A membrana plasmática, né, a gente vai definir cada um dos pontos da célula, nós vimos ali de maneira geral a sua estrutura. Então, a gente vai definir cada uma dessas estruturas da membrana da célula eucariótica. Então, a membrana plasmática ela vai ser uma estrutura trilaminar, denominada unidade de membrana, e essa estrutura ela vai ser comum a todas as membranas existentes nas células, ou seja, as organelas que estão envoltas por uma membrana. É a mesma membrana, é a mesma estruturação da membrana plasmática que delimita a superfície da célula. A membrana do envoltório nuclear, ou seja, da carioteca, vai ter a mesma estrutura trilaminar da membrana plasmática que reveste a superfície da célula, certo? Então, toda estrutura membranosa vai ter o mesmo tipo aí de estruturação trilaminar. Essas membranas, né, especificamente a membrana plasmática, elas vão ser compostas principalmente por duas camadas de moléculas de fosfolipídios. Fosfolipídios têm grupamentos apolares, né, que são aqueles que são hidrofóbicos, que ficam voltados para o centro da membrana, e grupamentos polares, que são aqueles hidrofílicos, que ficam voltados aí para o meio externo, que é o meio aquoso, né? Se é hidrofílico, a região que tem afinidade pela água tem que ficar em contato com a região aquosa. Então, os grupamentos polares, que são aqueles hidrofílicos, ou seja, que têm afinidade pela água, eles ficam aí em contato com o meio externo, que é aquoso, e com o meio interno celular, que também é aquoso, ou seja, o citoplasma ele é aquoso, contendo ali as suas organelas. Então, os grupamentos polares ficam voltados para meio externo e meio externo. E o que é que fica entre esses grupamentos polares, né? Eu tenho aqui uma cabeça polar, que é o fosfato, né, dos fosfolipídios, e tenho aqui uma cabeça polar que está voltada para o citoplasma da célula. No meio,
nós vamos ter aí justamente o grupamento apolar, que é a cadeia rica em carbono, que vai ser a estrutura hidrofóbica, ou seja, que não tem afinidade pela água, e é ela que vai ficar em afinidade as duas cadeias, uma vez que é uma bicamada, certo? Aqui em cima nós temos um fosfolipídio, cabeça polar e cadeia apolar, e aqui embaixo nós temos o segundo fosfolipídio, cadeia polar com cauda apolar. Essas caudas apolares vão interagir entre si, certo? Vão ficar aqui em contato, enquanto os grupamentos polares vão ficar em contato com os meios aquosos. Então, vai formar essa estrutura trilaminar, por quê? Porque eu tenho a estrutura aqui polar, né, em contato com o meio externo, nós mudamos para uma estrutura mais grossa, apolar, que é a união das cadeias apolares ricas em carbonos, e nós vamos para a terceira camada, que é novamente a cabeça polar, que fica em contato com o citoplasma. Então, essa estruturação trilaminar, né, que contém duas camadas de fosfolipídios, vão formar aí a membrana, tanto da membrana plasmática, que reveste a superfície da célula, como das organelas, bem como também do envoltório nuclear. Além disso, a membrana plasmática ela não vai conter apenas os fosfolipídios, né? Esses lipídios anfipáticos, que tem uma região polar e outra apolar, para conseguir, de fato, formar essa estrutura trilaminar. Além disso, a membrana ela vai possuir, na sua composição, glicolipídios, né, que são lipídios ligados a carboidratos, que estão relacionados aí à sinalização dessa célula, e também proteínas, sejam proteínas periféricas, proteínas integrais, que muitas vezes estão relacionadas ao transporte de substâncias, uma vez que elas atravessam essa membrana e podem aí formar um canal de passagem de substâncias, certo? E tem além também das proteínas periféricas, que ficam ali próximas a um dos lados dessa membrana, seja o lado que fica voltado para a face externa ou o lado que fica voltado para o citoplasma, ou seja, a face interna. Então, a gente tem aqui a estrutura desse fosfolipídio, em que a gente vê aqui um fosfolipídio, a gente tem aqui o grupamento polar, certo? Que é o grupo fosfato, é esse grupamento aqui que vai ter afinidade pela água, ou seja, é hidrofílico. E aqui nós temos a cauda apolar, que é a cauda rica em esqueleto de carbono, que vai ser a região que é hidrofóbica, ou seja, que não tem afinidade pela água. Então, a gente tem aqui um fosfolipídio, e eu peço que vocês imaginem que aqui embaixo tem o segundo fosfolipídio, aí de cabeça para baixo, no caso. A cauda apolar desse fosfolipídio vai interagir com a cauda apolar do segundo fosfolipídio, que está aí de cabeça para baixo. Então, essa cabeça polar está voltada aqui para o meio externo da célula, certo? Em contato com o meio aquoso externo. Essa cauda apolar está interagindo com a outra cauda apolar do segundo fosfolipídio, formando a segunda camada da membrana, e o outro grupamento polar, que está lá embaixo, né, está em contato com o meio aquoso do citoplasma, porque ele tem afinidade pela água. Então, essa é a estruturação de um fosfolipídio, a cabeça polar e a parte apolar, que é rica em o esqueleto carbônico, para formar essa estrutura trilaminar. Então, uma função importante da membrana plasmática é a manutenção da homeostase intracelular. Gente, só um minutinho, tá? Eu já venho.
essas acordadas, ele tá chorando, acorda não. Ele acorda, ele faz um... Oi, gente, desculpa, é porque além daquela princesa, eu tenho um bebezinho de 5 meses. Aí ele tá meio desesperado ali, eu fui ver se eu ajudo o bichinho, que ele tá sofrendo. Então, vamos lá. Continuando, certo? Então, uma função importante da membrana plasmática é a manutenção da homeostase intracelular, né? As proteínas, elas representam aproximadamente 50% do peso da membrana plasmática e podem ser divididas em 2 grupos, proteínas integrais e proteínas periféricas, certo? Então, a membrana plasmática, ela vai manter essa homeostase intracelular através da ação dessas proteínas, certo? Porque as proteínas fazem o transporte, por exemplo, de íons. Vocês conhecem a bomba de sódio e potássio? Vocês conhecem a bomba de sódio e potássio, certo? E ela existe justamente para balancear essa concentração de íons potássio, de íons sódio, e todos os íons, né, de forma geral, interferem na concentração dos demais íons e assim mantém o equilíbrio iônico dentro da célula. Então, além disso, além dessas proteínas, a presença dessa membrana também é importante, porque evita a saída e entrada indiscriminada de elementos. A gente sabe que a membrana plasmática ela tem uma semipermeabilidade, né? Se ela fosse totalmente permeável, não haveria esse controle de concentração de substâncias, e se ela fosse totalmente impermeável, também exigiria um nível de energia muito grande para que todos os processos de transporte fossem feitos ativamente, né? Ou seja, com gasto de energia. Então, ela tem essa estruturação que garante que essas funções sejam desempenhadas da melhor forma possível para a estrutura do organismo como um todo, mantendo assim a homeostase intracelular, tanto pela sua estrutura trilaminar, né, que garante a ela, confere a ela a função de semipermeabilidade, como também a presença dessas proteínas que tem esse papel aí de realizar o transporte dessas substâncias que não atravessam essa membrana. Então, as proteínas integrais, elas estão diretamente incorporadas na estrutura da membrana, certo? Elas estão imersas nessa estrutura, podem estar imersas mais superficialmente, ou seja, mais próximos ao meio extracelular, podem estar imersas mais no meio intracelular, né? Ou podem estar imersas totalmente na membrana, aí fazendo a formação de um canal, por exemplo, né? Então, proteínas integrais que atravessam completamente a tricamada da membrana, né? A estrutura trilaminar da membrana, formada por 2 camadas de fosfolipídios, ela vai conferir aí essa formação de um canal. Então, essas proteínas integrais, independente da posição dela, também estão relacionadas à manutenção da homeostase e desempenham papéis essenciais para a manutenção do metabolismo das células. As proteínas periféricas, elas estão apenas fracamente associadas à membrana. Então, ela tem ali interações hidrofóbicas, interage com a membrana por pontes de hidrogênio. Então, ela fica ali aderida, próximas à membrana, mas não fica imersa nessa membrana.
As proteínas denominadas transmembranas são aquelas que vão atravessar a membrana completamente, formando a saliência tanto na face intracelular, ou seja, que está em contato com o citoplasma, como na superfície externa da membrana. As proteínas transmembranas são aquelas que vão formar aí canais, como a bomba de sódio e potássio, como as aquaporinas, né? Não sei se vocês conhecem as aquaporinas, mas são proteínas transmembrana que são responsáveis por permitir a passagem de água através da membrana plasmática de uma célula. Então, são proteínas que atravessam completamente a membrana plasmática, as proteínas integrais transmembrana. Então, essas proteínas, elas podem deslizar ao longo do plano da membrana, ou seja, a bicamada lipídica, a membrana plasmática, ela é fluida, né? E essa fluidez, ela é garantida principalmente através do quê? Das interações entre as caudas apolares dos fosfolipídios, certo? Então, os lipídios, eles ficam ali interagindo as suas caudas, né? Por interações hidrofóbicas. Com todos os lipídios ao redor, imagine um fosfolipídio. Aí nós temos vários fosfolipídios ao redor dele, né? Então, ele fica com a sua cauda apolar, ou seja, hidrofóbica, interagindo com todas aquelas caudas que estão ali no entorno. Então, à medida que vai se formando interações hidrofóbicas com esses fosfolipídios, essa dinâmica de interações hidrofóbicas vai garantindo uma fluidez, uma permeabilidade àquela bicamada lipídica. Além disso, a gente tem como componente da membrana também o quê? O colesterol, né? E o colesterol, ele vai ser essa gordura que vai dar uma fluidez à membrana, que garante essa movimentação. Devido à sua estruturação, ele consegue também dar uma fluidez, uma movimentação à membrana, porque ele se movimenta e, através da movimentação, da fluidez da membrana, as proteínas que nela estão imersas conseguem também se movimentar. Então, as proteínas podem deslizar ao longo do plano da membrana? Podem, mas isso é devido a quê? A fluidez da membrana, garantida pelas interações entre os fosfolipídios, bem como também com as interações com o colesterol. Isso vai garantir essa fluidez, essa movimentação da membrana. E aí, com essa movimentação, essa fluidez, as proteínas conseguem se mover. Então, a distribuição em mosaico da bicamada lipídica é que vai formar aí o modelo do mosaico fluido, que a gente vê aquela estruturação trilaminar da bicamada lipídica, que é fluida, e dentro dela a gente tem ainda a imersão de proteínas formando esse modelo do mosaico fluido. Então, a gente tem aí a estruturação específica dessa membrana, né? A gente tem claramente aqui, como eu falei para vocês, bicamada lipídica. Então, nós temos um fosfolipídio e outro fosfolipídio, né? Nós temos a cabeça polar, aqui a cauda apolar, aqui a cabeça polar e a cauda apolar. Então, essa cabeça polar aqui, né, de todos esses fosfolipídios, ficam voltadas para o meio aquoso. Por quê? Porque é a região polar que tem afinidade pela água, ou seja, é hidrofílica. Então, ela fica em contato com o meio externo aquoso. A região polar do outro fosfolipídio, né, ele vai ficar em contato com o meio aquoso interno da célula, ou seja, o citoplasma, porque é essa região polar que tem afinidade pela água e aí vai ficar em contato com esse meio. E aqui no meio, como eu mencionei a vocês, nós temos as duas caudas apolares. Essas caudas vão interagir entre si, formando aí a estrutura trilaminar. Nós temos aqui a primeira camada, né, da estrutura trilaminar. Nós temos a segunda camada, mais grossa, da estrutura trilaminar. E a terceira camada da estrutura trilaminar. E aqui a gente tem a bicamada, por quê? Porque é formada por duas composições de fosfolipídios, né? Uma superior e uma inferior, que forma aí a estrutura trilaminar. Além disso, dessa estrutura trilaminar,
né, formada por fosfolipídios, nós vamos ter o quê? As glicoproteínas, né, que são proteínas ligadas a carboidratos, que têm um papel principalmente na sinalização celular, e nós vamos ter os mais diversos tipos de proteínas, proteínas periféricas aqui, ó, que vão estar aqui interagindo fracamente com a membrana, através de interações por ponte de hidrogênio, outros tipos de interações fracas, certo? Ligações fracas. E nós temos as proteínas integrais, que são proteínas que estão imersas na membrana. Nós temos aqui uma proteína integral que está voltada para a face externa da célula, nós temos uma proteína integral que está voltada para a face interna da célula, e nós temos aqui uma proteína integral transmembrana, não é isso? Por que ela é transmembrana? Porque ela atravessa completamente a bicamada lipídica. Então, essa é a estruturação, a movimentação, né? Para recordar o que a gente disse, a movimentação entre esses fosfolipídios aqui, né? Essa estruturação, essa interação entre as caudas apolares, juntamente com o colesterol, que não está aqui representado, garante uma fluidez a esta membrana, né? E essa fluidez permite que essas proteínas consigam se movimentar através da fluidez dessa membrana. Nós temos aqui uma representação também da semipermeabilidade da membrana. Essa semipermeabilidade se dá aqui através de pontos que se formam nessa membrana, justamente por causa desse movimento, né, dessa dinâmica fluida da membrana. Então, por isso que ela se comporta com a característica de semipermeabilidade, e todas as demais substâncias que não conseguem se transportar, se movimentar através da membrana diretamente nos seus pontos semipermeáveis, vão passar aqui através dessas proteínas transmembrana, que podem ser passivas, né? Elas podem ser um canal direto, como as aquaporinas, né? Em que permite a passagem da água diretamente, sem o gasto de energia, ou podem ser o tipo de proteína transmembrana, canal, como a bomba de sódio e potássio, em que faz esse transporte de íons através do gasto de energia. Aqui a gente vê mais uma estruturação, né, da membrana, proteína periférica interagindo aqui com a superfície fracamente. Aqui a gente tem a cadeia glicolipídica, ou seja, do carboidrato, que está ligado a uma glicoproteína, como também aqui no caso não é uma glicoproteína, é um glicolipídio, ó. Ele está ligado, associado a um lipídio, e tem essa função, essas faces voltadas para o meio externo, porque as glicoproteínas ou glicolipídios, nessa cadeia de carboidrato, tem a função principal de sinalização celular. Nós temos aqui proteínas integrais, né? Essa daqui é uma proteína transmembrana, porque ela atravessa completamente a membrana celular. Então, aqui a gente tem, mais uma vez, de forma mais aproximada, né? Como seria a estruturação dessa membrana celular. Aqui a gente vê de forma mais dinâmica, né, a interação das caudas apolares. Ó, a gente vê que existe uma distância, essa distância que confere a fluidez, que vai conferir aí a movimentação dessa membrana, consequentemente a movimentação dessas outras estruturas, né? Então, essa separação aqui a gente não tem na realidade, como na figura anterior, essas estruturas aqui apolares totalmente empacotadas dessa maneira, certo? Elas estão mais, de fato, para essa forma aqui, em que elas ficam interagindo com todos os fosfolipídios que estão ao seu redor, que é justamente para garantir a fluidez, para garantir a semipermeabilidade, ok? Além disso, né, além dessa estruturação, dessas funções, a membrana plasmática ela também tem uma capacidade autocolante, e é graças a isso que a gente consegue realizar aí as divisões, a regeneração em si, né?
Porque para ocorrer a regeneração de alguma célula, de algum tecido, a gente precisa que as nossas células que compõem basicamente, estruturalmente esse tecido, elas se multipliquem. E assim, elas, para se multiplicar, elas precisam se dividir. E no processo de divisão, a gente tem, né, aqui a formação de uma célula que está em processo de crescimento para divisão, a gente tem a formação aqui do anel de divisão, e aí, quando ocorre a separação, a membrana ela tem essa capacidade autocolante. Então, no processo de divisão que segue essa direção aqui, ela consegue, no momento do rompimento, as extremidades que foram formadas no rompimento, elas vão se fundir. Da mesma forma, duas células, elas conseguem também, quando a gente tem aí a fusão de duas células, da mesma forma, a membrana plasmática, devido a essa capacidade de autocolagem, né, ela também consegue se fundir. Então, essas células, elas vêm aqui, vai haver uma abertura. Então, essas extremidades aqui que vão formar a abertura dessas células que irão se fundir, elas vão se unir aqui e formar uma célula mais complexa, uma célula maior, que vai desempenhar funções mais complexas naquele tecido. Então, a membrana, ela tem essa capacidade autocolante, seja no processo de divisão da célula, que vai ali romper a membrana, seja no processo aí de formação de células maiores, estruturas mais complexas. Porque a gente está acontecendo o tempo todo dentro do organismo, né? Tanto para regeneração, como para formação de estruturas mais complexas, como no processo de envio de moléculas, o processo de exocitose. A exocitose nada mais é do que a produção de uma molécula dentro de uma célula que precisa ser enviada a um local. Essa molécula ela vai ser enviada dentro de uma membrana. Quando essa membrana sai da célula, ela rompe a membrana celular dessa célula e, mesmo rompendo essa membrana, a membrana plasmática da célula ela se regenera após a passagem da vesícula de exocitose. Da mesma fórmula, é uma vesícula de quê? De endocitose, né? Quando a célula ela engloba algum material no meio extracelular, ela vai formar a vesícula que se desprende da membrana plasmática e ali o pedaço que ficou aberto, ele vai ter a capacidade de se autocolar. Então, ela se une e a vesícula de endocitose vai lá até o seu destino entregar aquela molécula. Então, é só para que vocês tenham a noção de que a membrana plasmática tem essa capacidade de autocolagem nos mais diversos processos metabólicos do organismo. Agora, a gente já parte para o conteúdo intracelular, né? Nós detalhamos a membrana plasmática, vamos agora para o conteúdo intracelular. Então, o componente mais externo do citoplasma é a membrana plasmática, né? A membrana plasmática que delimita o citoplasma. Então, vai ser o limite entre o meio intracelular e o ambiente extracelular. Então, no citoplasma é que se localizam todas as organelas, mitocôndrias, retículo, complexo, o aparelho de Golgi, lisossomos, peroxissomos, e o espaço entre as organelas e os depósitos é preenchido pela matriz citoplasmática ou citossol. Então, o citoplasma, ele é todo o conteúdo aquoso interno da célula, juntamente com organelas, com proteínas, com tudo que estiver dentro da célula, certo? E citossol, certo? Citoplasma não é a mesma coisa que citossol. O citossol é aquele conteúdo livre das organelas e depósitos de estruturas cristalizadas, certo? De proteínas, de lipídios que formam complexos maiores, certo? Então, o citossol vai ser apenas o conteúdo aquoso, certo? Com moléculas livres. Então, o citoplasma é tudo que tem na parte interna da célula, e o citossol é apenas o conteúdo aquoso. Obviamente, excluindo-se o conteúdo nuclear, né? O que está dentro ali do envoltório nuclear já é outra coisa, já vai ser nucleoplasma, etc., que nós vamos ver. Mas o citoplasma é tudo aquilo que está no conteúdo intracelular da célula, delimitado pela membrana plasmática, até
o núcleo dessa célula, certo? As mitocôndrias vão ser as organelas esféricas alongadas, medindo de 0,5 a 1 micrômetro de largura e até 10 micrômetros de comprimento. Por que existe essa variação no tamanho da mitocôndria, né? Vai depender justamente do que eu mencionei anteriormente, das funções que aquela célula desempenha. Se é uma célula voltada para a produção de energia, como fibras musculares, né? A gente sabe que essas células, elas precisam ter ali uma quantidade maior de mitocôndrias maiores, né? Que tenham uma quantidade de complexos respiratórios maiores, que vão produzir aí mais energia. Então, tudo isso vai interferir nessa variação de tamanho e de quantidade de mitocôndrias dentro de uma célula. A sua distribuição varia, né? Ela vai se acumular nos locais do citoplasma em que o gasto de energia é mais intenso, porque ela tem o papel da produção de energia, então ela já vai ali se posicionar dentro da estrutura celular nesse local que gasta mais energia. E como é que essas organelas, né, vão se posicionar nessa região? É através do quê? Do citoesqueleto, né? As células eucarióticas possuem esse citoesqueleto, como nós vamos ver, que é uma rede fibrosa que controla, né, que coordena a posição de cada organela dentro da célula. Então, esse citoesqueleto, ele puxa essa mitocôndria para a região onde tem aí uma necessidade energética maior. Então, essas organelas transformam a energia química contida nos metabólitos citoplasmáticos em energia facilmente utilizável pela célula, através da respiração celular. Aproximadamente 50% dessa energia é armazenada nas ligações fosfato do ATP, ou a adenosina trifosfato, né? Os 50% restantes são dissipados sob a forma de calor, né? Existem proteínas também presentes aí no complexo respiratório que estão envolvidas na dissipação do excesso de energia na forma de calor. Então, a atividade da enzima ATPase libera a energia armazenada no ATP quando a célula dela necessita para realizar trabalho osmótico, mecânico, elétrico, químico ou qualquer outro tipo de trabalho que necessite de energia dentro dessa célula. Então, as mitocôndrias, elas vão produzir energia, grande parte dessa energia na forma de ATP, especificamente os seres humanos na forma de GTP, certo? Que é guanina, trifosfato, certo? E aí a gente tem essas enzimas, a ATPase ou GTPase, que quebram essas moléculas ricas em energia, fornecendo essa energia para os mais diversos processos metabólicos. Então, a mitocôndria produz e vem essa enzima aí, a ATPase ou GTPase, que quebra essa molécula, gerando energia para os processos metabólicos da célula. A membrana interna, né, partindo agora para a estrutura dessa organela, a membrana interna, ela vai apresentar projeções para o interior da organela, que são as chamadas cristas mitocondriais, e essas duas membranas delimitam dois compartimentos, o espaço intermembranar e a matriz mitocondrial. Então, quero que vocês percebam aqui, ó, que a mitocôndria, ela possui duas membranas, certo? A célula, ela possui uma membrana, uma bicamada lipídica, delimitando a sua superfície, não é isso? A mitocôndria, ela possui duas membranas, uma na superfície, certo? Delimitando a superfície, aí ela forma aqui esse espaço intermembranoso e surge outra membrana aqui, só que essa membrana, ela forma invaginações para dentro da mitocôndria, que são as chamadas cristas mitocondriais. Então, por que existe esse espaço intermembranoso? Então, reforçando mais uma vez, essa membrana aqui mais externa é uma bicamada lipídica, certo? E essa membrana aqui mais interna, que forma invaginações, também é uma bicamada lipídica. Por isso, duas membranas que formam a estrutura da mitocôndria.
Então, essa formação aqui desse espaço intermembranas, né, é que é responsável pela geração da energia que vocês vão ver lá em bioquímica, no processo de respiração celular, certo? Então, a estrutura da mitocôndria é essa: membrana externa, revestindo de forma geral essa organela, e forma um espaço intermembranar até chegar à membrana mais interna, que forma invaginações, que são as cristas mitocondriais, para dentro dessa organela, certo? Então, aí a gente delimita o espaço intermembranar, que é esse espaço aqui entre as duas membranas, e essa região aqui, né, essa luz, esse espaço aqui entre as cristas mitocondriais, vai ser a chamada matriz mitocondrial. As mitocôndrias, elas possuem um material genético próprio, né? Então, o DNA das mitocôndrias, ele se apresenta como filamentos duplos e circulares, são sintetizados na mitocôndria e sua duplicação é independente da do DNA do núcleo celular. Eles possuem material genético próprio, certo? Tanto mitocôndrias, como no caso dos vegetais, né? Que não é o nosso foco aqui, mas os cloroplastos também possuem material genético próprio. E aí eles realizam a síntese de proteínas, como também a duplicação, quando no processo de divisão celular, também é a própria mitocôndria que realiza a duplicação do seu material genético, certo? Então, através da duplicação desse material genético próprio, a gente consegue aí subdividir esse componente genético. E por isso, né, por possuir um material genético próprio, é que a gente tem aí a teoria da endossimbiose, né, em que acredita-se que mitocôndrias e cloroplastos, há muitos anos atrás, né, no processo evolutivo, eram bactérias, né, que foram aí engolfadas por outras células e se transformaram em organelas. Mas pela presença de um material genético próprio, acredita-se que essas organelas, elas eram anteriormente células procarióticas, né, células mais simples, que não possuem o seu material genético envolto por uma membrana, um envoltório nuclear. E o retículo endoplasmático, né? O retículo endoplasmático é uma rede intercomunicante de vesículas achatadas, vesículas redondas e túbulos. A superfície citossólica, né, que é a superfície mais externa da membrana, está recoberta por polirribossomos, que vão sintetizar aí proteínas que são injetadas nessas cisternas. Então, esses pontinhos aqui são esses polirribossomos que estão envolvidos na síntese de proteínas, certo? As cisternas saculares ou achatadas, que são limitadas por membrana, que é contínua com a membrana externa do envelope nuclear, a gente vê aqui que é o retículo endoplasmático rugoso, certo? Esses sacos mais achatados, ricos em ribossomos, eles estão em continuidade com o envoltório nuclear. Então, a gente tem o envoltório nuclear e aí a sua finalização já vai entrando aí na formação do retículo endoplasmático. Ele fica em contato direto com o núcleo. Por quê? Porque o retículo endoplasmático está relacionado à síntese de proteínas. Para que eu sintetize proteínas, eu preciso de quê? Eu preciso da informação contida no RNA mensageiro. O RNA mensageiro é proveniente de onde? Do material genético, ou seja, do DNA. Então, lá no núcleo eu tenho o DNA, que vai ser transcrito no RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro vai sair do núcleo da célula e vai ser direcionado aí para os ribossomos presentes no retículo endoplasmático rugoso, né, que é esse recoberto por polirribossomos, e aí esses polirribossomos é que vão realizar a tradução da informação contida nesse RNA mensageiro em proteínas. Então, a gente vai ter a tradução dessa informação em proteínas, por isso que esse retículo endoplasmático rugoso é responsável pela síntese de proteínas, porque ele recebe a informação vinda do núcleo, que ele está associado ao envoltório nuclear,
né? E ele que contém aí as estruturas sintetizantes de proteínas, que são os ribossomos. Ele é chamado de rugoso ou granuloso pela presença dos poliribossomos na sua superfície, né? E a sua principal função vai ser, de fato, sintetizar as proteínas que poderão ser ou não enviadas ao exterior das células. A gente pode ter a tradução de proteínas para serem utilizadas na própria célula, né? Ou seja, no metabolismo interno da célula, como algumas proteínas podem ser sintetizadas em células para serem enviadas a outros tecidos, a células de outros tecidos, outros pontos do organismo, para realizar determinada ação. Então, essa produção, essa síntese de proteínas vai para as mais diversas funções, sejam internas ou sejam funções em outros locais do organismo. Então, a gente tem aqui, ó, para visualizar melhor essa estrutura, no envoltório nuclear, nós temos poros, certo? E devido à interação direta do retículo endoplasmático, né, dos seus sacos achatados, com o envoltório nuclear, o RNA mensageiro que parte do núcleo, ele atravessa esses poros e passa diretamente aqui para o retículo endoplasmático rugoso. Quando esse RNA mensageiro chega aqui e encontra esses ribossomos, ele vai ser traduzido em proteína, certo? E essas proteínas sintetizadas, elas podem ser enviadas diretamente para a célula, para o metabolismo interno, ou podem ser direcionadas lá para o aparelho de Golgi, que é o responsável pelo endereçamento aí dessas proteínas sintetizadas, seja a nível interno, seja para o meio externo. Já o retículo endoplasmático liso, né, que é aquela estrutura que é a continuação do retículo endoplasmático rugoso, ele já vai ter essa estrutura mais tubular aqui, que eu quero que vocês tenham em mente para que a gente continue a explicação. Então, o retículo endoplasmático liso, ele não vai ter a presença dos ribossomos na sua membrana e ele vai se dispor nessa forma aí de túbulos, né? É justamente esses túbulos mais lisos, mais alongados, em vez de sacos achatados, como é o caso do retículo endoplasmático rugoso. Então, o liso, ele vai se dispor na forma de túbulos sem a presença desses grânulos, ou seja, sem a presença dos ribossomos. A membrana do retículo endoplasmático liso, ela vai ser contínua com a membrana do retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, certo? Então, é uma continuidade entre os dois, por isso que é chamado de retículo endoplasmático de forma geral, porque eles são contínuos, então são considerados a mesma organela, só que com subdivisões diferentes. Então, eles são abundantes em células do fígado, porque são as regiões que são responsáveis por realizar conjugação, oxidação e metilação de substâncias geradas. Então, aquelas substâncias que são produzidas na célula, como proteínas, né, que foram produzidas aí no retículo endoplasmático granuloso, elas algumas vezes precisam ainda passar por um processo de refinamento, que pode consistir em conjugar determinados grupamentos a essa proteína, pode consistir em um processo de oxidação de determinado grupo dessa proteína, ou o processo de adição de um grupo metil a esta proteína, e esses processos de refinamento, né, eles são realizados aí lá no retículo endoplasmático liso. Então, ele faz esse processo secundário de finalização da estrutura proteica. E ele é abundante em células do fígado, porque o fígado, ele trabalha com ele é o principal órgão responsável aí pela manutenção do organismo, em metabolizar estruturas, meu Deus, dos ácidos graxos, de gorduras. Ele é o principal órgão relacionado ao metabolismo de gorduras e etc. E essas proteínas que vão degradar gorduras, elas passam muito pelo processo de refinamento, né? Que é esse processo secundário de finalização das proteínas. Então, o fígado, ele tem uma expansão maior
na estrutura do retículo endoplasmático liso, porque ele precisa, de fato, que as suas células tenham esse retículo liso maior, porque realizam uma quantidade maior de refinamento das proteínas que são produzidas. Então, as células do fígado, elas têm essa característica de ter um retículo endoplasmático liso mais extenso, né, mais expandido. Outra função é a síntese dos fosfolipídios para todas as membranas celulares. Além do processo de refinamento, né, dessas proteínas, de finalizar essas proteínas para que elas de fato realizem suas funções, o retículo endoplasmático liso também está relacionado à síntese de lipídios. E, especificamente, ela produz principalmente os fosfolipídios, porque são aqueles lipídios que são mais demandados na célula, né? São os que são mais requisitados pela célula, porque eles vão compor a membrana plasmática que reveste a superfície, vão compor a membrana das organelas, vão compor a membrana do envoltório nuclear. Então, ela produz principalmente fosfolipídios, porque eles são os principais componentes das membranas, mas ela produz todos os outros tipos de lipídios. Então, a função do retículo endoplasmático liso é a produção de lipídios, principalmente fosfolipídios, e também aí o refinamento dessas proteínas que vêm sendo aí produzidas lá no retículo endoplasmático granuloso, e eles recebem essas proteínas que não estão prontas para a sua atuação, porque são eles que vão prepará-las para a atuação de fato, realizando o processo de refinamento. Então, a estrutura é essa, né? A estrutura tubular, em que aqui a gente vê, ó, o finalzinho do retículo endoplasmático rugoso. Então, vamos supor, sintetizou proteínas no retículo endoplasmático rugoso, algumas prontas para a ação, que vão ser encaminhadas. Meu Deus do céu. Então, algumas prontas para a atuação direta, né? Essas proteínas, e aquelas que não estão prontas para serem encaminhadas diretamente, certo? Elas vão ser direcionadas aqui para o retículo endoplasmático liso para passar pelo processo de refinamento, certo? Que é a adição de grupos metil, oxidação e etc, e etc. Além disso, além de receber essas proteínas do retículo endoplasmático granuloso e fazer o refinamento delas, ele também vai ser responsável pelo quê? Pela produção de lipídios, especificamente, ou melhor, principalmente dos fosfolipídios, que são direcionados às mais diversas membranas aí, certo? Vai lá. Que coisa linda. Corre, corre, corre. Tchau, amor. Beijo. Então, a gente tem a produção de proteínas aí no retículo endoplasmático, tem a produção de lipídios nesse retículo endoplasmático, e todas essas moléculas que são sintetizadas, elas precisam ser direcionadas, endereçadas ao seu local de ação. Esse local de ação pode ser dentro da célula, e esse local de ação pode ser fora da célula onde foi produzida. E quem é o responsável por direcionar, por endereçar essas moléculas é o aparelho de Golgi. Então, o aparelho de Golgi é um conjunto de vesículas achatadas e empilhadas, bem similar à estrutura lá do retículo endoplasmático rugoso, certo? E ela tem essas porções laterais mais dilatadas. Então, temos vesículas bem achatadas, e essas porções, como elas são mais dilatadas, vai formar assim como se fosse um laço, certo? Imagine vários sacos, e aí quando você pressiona no meio, ou seja, achata no meio, a gente tem uma estrutura similar a um laço, porque as extremidades são dilatadas, mas no meio é como se tivessem apertado e fica bem, de fato, achatado e empilhado. Então, o aparelho de Golgi, ele vai empacotar e colocar um endereço nas moléculas sintetizadas pela célula, encaminhando-as principalmente para vesículas de secreção,
para lisossomos ou para a membrana celular, atuando de fato como um correio. O aparelho de Golgi ele tem essa função mesmo de correio, porque é ele que endereça, é ele que direciona tudo que é produzido ali no retículo. Então, a gente tem essa estrutura aqui, sacos achatados, em que aqui no centro a gente tem um empilhamento, um achatamento maior, e nas extremidades, essas bordas, elas são mais dilatadas, formando uma estrutura mais de laço, certo? Então, aqui, a face trans é onde a gente recebe as moléculas secretadas, certo? E aí, à medida que vai passando pelo complexo de Golgi, ele vai colocando as suas moléculas de endereçamento, ou seja, suas moléculas de sinalização, se vai para a membrana externa, se vai ser direcionado para determinada organela, se vai ser direcionado para o citoplasma da célula. Então, ele tem essas moléculas de sinalização que ele adiciona a essas substâncias produzidas. Então, à medida que vai se passando pela estrutura do aparelho de Golgi, a gente vai tendo aí essa identificação. No final, quando ele já fez a identificação e chegou no lado cis, né? O lado cis vai encaminhar vesículas secretoras contendo essas moléculas com o seu devido endereço, ou seja, com sua devida molécula de endereçamento, certo? E aí vai ser endereçado para a membrana, vai ser endereçado para outras organelas e etc. Então, o aparelho de Golgi, ele possui... Ela está fechando a porta na tua cara. Calma, meu amor, a mamãe está quase acabando. Tenha paciência, minha princesa. Não adianta fechar a porta. Não. Vem. O Paquá. Vai tomar banho no Paquá. Tchau, de novo. Então, o aparelho de Golgi, ele possui uma estrutura polarizada, certo? Ele tem uma face diferente da outra. Ele possui uma superfície convexa, ou cis, que vai receber as vesículas que brotam do retículo endoplasmático, e a superfície côncava, ou trans, que origina vesículas, onde o material vai deixar aí o aparelho de Golgi. Então, a gente tem aqui o retículo endoplasmático rugoso, né? Ou então o próprio retículo endoplasmático liso, gerando lipídios ou proteínas, e que eles saem aqui, depois de sintetizados, através de vesículas. Essas vesículas, elas vão aí ser direcionadas ao aparelho de Golgi, entrando através da face cis, certo? Então, a face cis é a face de entrada, certo? Então, a cis é que é a face de entrada. Então, essas vesículas, elas vão entrar na face cis do aparelho de Golgi, e aí ele vai fazendo uma série de processos de síntese, a adição, né, de moléculas de endereçamento que vão direcionar essas moléculas, e ele vai passando aí através desses sacos do aparelho de Golgi até chegar à rede trans do aparelho de Golgi, que é a rede que vai, de fato, enviar essas vesículas secretoras, ou seja, vesículas ricas em determinadas moléculas, para os seus devidos locais. Nós vemos aqui uma vesícula sendo direcionada à membrana, né? Nós temos aqui uma vesícula sendo direcionada ao meio externo, certo? Outra vesícula sendo direcionada a se fundir com o lisossomo, então provavelmente essa vesícula é rica em enzimas que degradam moléculas, por isso que ela se funde ao lisossomo. Nós temos também, dentro do aparelho de Golgi, o movimento inverso, né? Que são moléculas que precisam ainda passar por algum processo de refinamento. Então, quando chega em determinado nível aqui do aparelho de Golgi, chegando próximo à rede trans, que vai direcionar, vai endereçar essas vesículas secretoras, se não tiver a qualidade, né, se não for a molécula que o aparelho quer
direcionar, quer enviar a determinada organela ou a determinada estrutura, ela envia de volta, tem um movimento de retorno dessa estrutura até o retículo endoplasmático, para que seja realizada a síntese correta dessa estrutura. Além disso, algumas proteínas também são direcionadas para onde? Para o retículo endoplasmático rugoso, né? Ou então o retículo endoplasmático liso. Então, uma dessas vesículas secretoras também podem ser direcionadas ao retículo endoplasmático. Por quê? Ora, o retículo endoplasmático ele não realiza a síntese de lipídios, ele precisa de proteínas, de moléculas que realizem a síntese de lipídios. O retículo endoplasmático não realiza a síntese e o refinamento de proteínas, ele precisa das moléculas que realizam esse processo. Então, muitas vezes, quando as moléculas estão escassas, quando foram eliminadas, porque estavam velhas já, ela é produzida aqui, mas ela precisa ser direcionada pelo próprio aparelho de Golgi. E aí o aparelho de Golgi envia essas vesículas secretoras de volta ao retículo para que elas possam lá desempenhar suas funções, certo? Entrando agora nos lisossomos, que nós vimos aí que fica em contato com o aparelho de Golgi para receber as suas enzimas, que são responsáveis pela sua função de degradação, né? Essas enzimas, elas são provenientes das vesículas secretoras do aparelho de Golgi. Então, os lisossomos, eles são vesículas delimitadas por membrana, né? Contendo mais de 40 enzimas hidrolíticas, que têm a função de digestão intracitoplasmática. Então, aquilo que se quer digerir nos lisossomos, essa organela ela vai englobar essa estrutura e as suas proteínas vão realizar a degradação dessa estrutura que se quer eliminar. Então, a membrana dos lisossomos ela constitui uma barreira impedindo que as enzimas ataquem o citoplasma. Então, a gente tem aqui a estrutura de bicamada lipídica, né, que vocês veem, a cabeça polar, né, e aqui as caudas apolares, mas a gente tem ainda uma proteção, certo? Uma bicamada mais empacotada, certo? São caudas mais saturadas para realizar um empacotamento maior e não permitir que essas enzimas passem através dessa bicamada e cheguem ao citoplasma. Porque se são enzimas que degradam todo tipo de molécula, né, proteína, lipídio, carboidrato, então se alguma dessas enzimas que fazem parte aí do lisossomo chegasse a passar pela membrana dele e fosse liberada no citoplasma, poderia causar a morte da célula, uma vez que ia degradar as suas proteínas, os seus lipídios, todas as moléculas que compõem, que fazem parte da célula em si. Então, ele possui essa estrutura membranosa mais achatada, para impedir que essas enzimas possam aí sair. Então, a gente tem aqui ó, o processo de formação do lisossomo, certo? A gente tem, primeiro, a formação do lisossomo, o lisossomo primário, certo? Que ele é uma vesícula que saiu aqui do complexo de Golgi, contendo todas as suas enzimas, né? Nós vimos mais de 40 enzimas hidrolíticas. Aí a gente tem aqui uma vesícula de endocitose, que fez aí a fagocitose de uma bactéria. Quando a vesícula, o lisossomo primário, né? A vesícula cheia de enzimas, saiu do complexo do aparelho de Golgi e encontrou essa vesícula de endocitose que fagocitou a bactéria, elas se fundem, formando o quê? Os lisossomos secundários. Então, o lisossomo primário é aquele que contém apenas as enzimas, né? Que acabou de ser sintetizado no aparelho de Golgi, formou uma vesícula secretora contendo as enzimas, e o lisossomo secundário vai ser aquele que vai conter as enzimas degradando a estrutura desse micro-organismo, por exemplo, das estruturas que se querem degradar. Não necessariamente o lisossomo ele faz a degradação apenas de micro-organismos, certo? Ele também pode fazer a degradação de moléculas, proteínas que não se desejam mais, não servem mais ao metabolismo da célula,
certo? Ou lipídios que não servem mais ao metabolismo da célula. Então, ele faz a degradação de tudo aquilo que não é mais de interesse para a célula. Então, no momento em que se funde essa vesícula contendo o que não é de interesse com a vesícula contendo as enzimas, né, do lisossomo primário, vai formar o lisossomo secundário, que vai, enfim, aí realizar a degradação, a digestão desse material. Nós temos também, além dos lisossomos, os peroxissomos, estamos quase acabando, certo? Que utilizam grandes quantidades de oxigênio. Os peroxissomos, eles oxidam substratos orgânicos específicos, produzindo o quê? Peróxido de hidrogênio, por isso peroxissomos, que é uma substância oxidante prejudicial à célula. Por quê? Porque é uma espécie reativa de oxigênio. O peróxido de hidrogênio, ele é uma espécie reativa de oxigênio que pode ir como espécie reativa, né, como o próprio nome diz, pode reagir com as mais diversas moléculas da célula, causando aí danos irreversíveis. Então, esse peróxido que é produzido na oxidação dos substratos orgânicos pelos peroxissomos, ele é degradado pela enzima catalase, que também está presente nessa organela. Então, ela tem esse papel de oxidar substratos orgânicos, certo? Mas como nesse processo de oxidação ela produz essa substância danosa, que é o peróxido de hidrogênio, automaticamente, dentro da mesma organela, nós temos aí a catalase, que é essa enzima responsável por degradar o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, certo? Liberando aí aquele gásinho na substância líquida. Então, tirando o dano causado pela espécie reativa de oxigênio. Então, ele tem essa função essencial aí de oxidar esses substratos orgânicos, fornecendo fontes de energia que serão utilizadas aí, por exemplo, na respiração. Então, ele oxida esses substratos orgânicos em substratos menos complexos, né, menores, que possam ser utilizados no processo de respiração, certo? E o núcleo, né? O núcleo ele vai ser o centro de controle de todas as atividades celulares, obviamente, porque ele contém todo o material genético da célula e do organismo, né? Ou seja, o DNA, além de conter a maquinaria molecular para duplicar seu DNA. Ele vai ser responsável pela síntese, pelo processamento de todos os tipos de RNA que são exportados para o citoplasma. Então, ele tem a informação genética, né, o DNA, ele tem toda a maquinaria para a duplicação desse DNA, né, a separação das fitas, aí vem a DNA polimerase, realiza lá a duplicação do DNA. Também vai ser através dele, além da duplicação, que se faz a leitura da informação genética. Então, o processo de transcrição da informação genética contida no DNA em RNA mensageiro também vai ser aí realizada no núcleo, o processo de transcrição, que vai gerar RNA mensageiro, como também a formação de RNA transportador, né? Todos os outros RNA ribossomal também será produzido no núcleo, e esses RNAs que são exportados para o citoplasma, eles vão ser direcionados à sua função. Por exemplo, o RNA mensageiro vai ser direcionado ali ao retículo endoplasmático rugoso, né? Para entrar nos ribossomos e sintetizar a proteína para o qual ele está trazendo a informação. Então, tudo isso provém da informação contida no núcleo. Então, em geral, cada célula tem apenas um núcleo, né, que está localizado no seu centro, mas há células que têm vários núcleos. Então, os principais componentes do núcleo são o envoltório nuclear, certo? Que é o que caracteriza de fato uma célula eucariótica como tal, é a presença do envoltório nuclear, ou seja, essa estrutura que protege o material genético. Nós temos a cromatina, o nucleolo, a matriz nuclear e o nucleoplasma. Nucleoplasma é a mesma coisa do citoplasma, só que agora do núcleo, né? O núcleo não está envolto por uma membrana também? Então, tudo aquilo, material aquoso, né? Que está contido dentro dessa membrana nuclear, desse envoltório nuclear, é o nucleoplasma.
Então, o envoltório nuclear, que é a chamada carioteca, né? Ele apresenta poros e tem como função o transporte de moléculas para dentro e ou fora do núcleo. Por que ele precisa desses poros? Passagem do RNA mensageiro lá para o retículo endoplasmático rugoso, não é isso? Ah, professora, e você mencionou que no núcleo é que acontece a multiplicação do DNA, né? A transcrição do DNA em RNA, e todos esses processos são realizados por proteínas. As proteínas são sintetizadas aonde? No retículo endoplasmático rugoso. Então, eu preciso que essas proteínas sintetizadas lá no retículo endoplasmático rugoso entrem dentro do núcleo, e elas vão entrar no núcleo através desses poros. Então, a gente tem o envoltório nuclear para a passagem tanto de RNA mensageiro para o meio do citoplasma, como também a entrada de proteínas para o meio interno do núcleo, certo? Nós temos a cromatina, que é formada pela heterocromatina, que é a parte inativa do DNA, ou seja, é aquele DNA que está mais espiralado, que está mais compactado, que é o DNA que não é transcrito constantemente. Por exemplo, eu tenho proteínas na célula, como as proteínas da respiração celular, que precisam constantemente ser produzidas. Então, a parte do DNA responsável por ter a informação referente a essas proteínas da respiração celular é uma parte contida onde? Na eucromatina, que é uma parte ativa, que vai produzir muita proteína constantemente. Já aquelas proteínas que só são ativas quando você está num processo de doença ou quando você recebe algum estímulo externo, então essas regiões ficam mais inativas e só são ativadas dependendo da condição a qual a célula está submetida. Então, a cromatina vai ser o material genético em si, que pode estar em partes mais condensadas e em partes mais livres, né, menos condensadas. Essas partes mais condensadas é a parte da heterocromatina, que é mais compacta, que é a parte inativa. E a parte mais livre, não tão condensada, é chamada de eucromatina, que é a parte ativa, que está relacionada à produção de proteínas constante. Além disso, nós temos também o quê? O nucleolo. O nucleolo é que é responsável por produzir os ribossomos, e, mais uma vez, se a produção dos ribossomos ocorre aí no nucleolo, que está no núcleo, né? Ele tem que ser direcionado, esses ribossomos, para o citoplasma, bem como também para as paredes do retículo endoplasmático rugoso. Então, ele tem que atravessar os poros do envoltório nuclear, certo? Temos a matriz nuclear, que vai fornecer um esqueleto para apoiar os cromossomos interfásicos, determinando sua localização. A matriz nuclear é como se fosse o citoesqueleto da célula no geral, né? Ela também vai realizar ali o controle da posição, da estruturação do núcleo. E nós temos o nucleoplasma, que é o soluto com muita água, íons, aminoácidos, metabólicos, precursores diversos, enzimas relacionadas à síntese de RNA e DNA, dentre outros. Então, o nucleoplasma é todo o conteúdo aquoso que está envolvendo ali o núcleo, certo? Então, a gente tem aqui, ó, todas as subdivisõezinhas. Aqui é o núcleo, certo? Nós temos o envoltório nuclear, que possui poros, certo? Abaixo desse envoltório nuclear, nós vamos ter a lâmina nuclear, e aí nós vamos ter o nucleoplasma, certo? Vamos ter o núcleo, vamos ter a produção aqui dos ribossomos pelo nucleolo, e aí no núcleo a gente vai ter a produção do RNA mensageiro, que vai ser direcionado aqui para a passagem através dos poros, esses poros que são para a passagem do RNA mensageiro, que são também para a entrada de proteínas da transcrição de DNA em RNA, também são para a passagem de ribossomos para o meio citoplasmático, certo? Então, a gente tem aqui a estrutura geral do núcleo, com envoltório, o nucleoplasma, o nucleolo e o núcleo, certo? Então, com essas características gerais da célula, né, a gente consegue
definir a estrutura básica dos tecidos. E o que são esses tecidos? Nada mais são do que um conjunto de células especializadas, iguais ou diferentes entre si, separadas ou não por líquidos e ou substâncias intercelulares que realizam determinada função no organismo multicelular. Então, os tecidos eles vão ser constituídos por células e pela matriz extracelular, ou seja, aquilo que está em torno dessas células, que é composta por moléculas altamente organizadas, formando estruturas complexas, fibrilas de colágeno, membranas basais. Essa é a estrutura tecidual. Nós vamos ver em cada um dos tecidos que eles têm as suas células características e, além das suas células características, eles vão ter também o quê? A matriz extracelular. Por exemplo, nós temos no tecido ósseo os osteoclastos, os osteoblastos, que formam as células desse tecido ósseo, né? Que vão formar esse tecido ósseo. E aquilo que fica em volta dessas células, ou seja, a matriz extracelular dessas células do tecido ósseo, é a matriz óssea. É aquela que, de fato, forma o osso em si, certo? A matriz óssea existe em grande quantidade. Nós vamos ver lá na caracterização histológica do tecido ósseo que eu tenho um osteoclasto aqui e a quantidade de matriz óssea em torno dele é gigantesca. Então, ele é responsável por sintetizar essa matriz óssea que vai compor, de fato, a maior parte do tecido ósseo. Então, os tecidos, eles são formados pelas suas células, que têm as características específicas, estruturas específicas, e formado pela matriz extracelular destas células, ou seja, o conteúdo em torno dessas células. Então, a gente tem uma intensa interação entre as células e essa matriz extracelular, que são componentes do corpo e têm continuidade física e vão responder de modo coordenado às exigências do organismo, certo? E as funções dessa matriz extracelular vão ser o quê? Preencher os espaços entre as células, conferir resistência aos tecidos, é um veículo de transporte de substâncias, uma vez que algumas matrizes extracelulares vão conter água em abundância, então a gente pode fazer o transporte de substâncias, e aí essas substâncias conseguem entrar nas células através de difusão. É um veículo de migração das células, ou seja, se essa matriz extracelular é líquida, as células conseguem se mover, né? Não é o caso, por exemplo, do tecido ósseo, que eu dei o exemplo, mas a gente pode ter as mais diversas variações de matriz extracelular, certo? Então, nós temos, né, nos organismos complexos, e especificamente nos seres humanos, 4 tipos fundamentais de tecidos. Nós temos o tecido epitelial, tem o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. Nós temos o tecido conjuntivo, em que nós temos 8 tipos de tecidos dentro do tecido conjuntivo, ou seja, o tecido conjuntivo ele tem 8 diferenciações: tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tecido adiposo, tecido sanguíneo, certo? São os mais diversos tipos de tecidos dentro do conjuntivo. Nós vamos ter aí o tecido muscular e o tecido nervoso. Então, a gente vai iniciar pelo tecido conjuntivo, que é um conjunto mais amplo. Depois, a gente vai entrar no epitelial, no muscular e no nervoso, que são mais aí separados, certo? Então, o tecido epitelial, ele vai ser, de forma bem geral, né, formado por células que revestem superfícies, cavidades ou glândulas, que é o tecido epitelial de revestimento ou glandular. O tecido conjuntivo, ele vai ser constituído por células e por matriz extracelular em abundância e tem a função de preenchimento e sustentação. O tecido muscular vai ser constituído por células com propriedades contráteis, ou seja, de contração. É ele quem vai formar os músculos, que é o responsável pela contração que nós realizamos em qualquer tipo de movimento, né? Seja o movimento de respiração, seja o movimento de caminhar, seja o movimento de deglutir, é realizado por tecido muscular, pelo sistema muscular em si, né? E esse sistema muscular é formado pelo tecido muscular. E o tecido nervoso vai ser constituído por células que vão formar o cérebro, os nervos, os neurônios e as células da glia, certo? Então, esses tecidos, eles vão aí formar
esses tecidos vão formar os órgãos e esses órgãos vão formar um sistema como um todo. Então, a gente tem que as células, nós vamos ver as características das células, essas células vão formar os tecidos, não aparece não, essas células vão formar os tecidos, e esses tecidos vão compor os órgãos, e os órgãos vão formar o sistema, certo? O nosso foco aqui serão os tecidos e a parte micro, né? As células que formam esses tecidos, ok? Então, a gente finaliza aqui, certo, gente? Aí eu quero que vocês me digam se fica ok para todos, certo? Tem que ficar ok para todos, que a gente emende depois a aula de antropologia, se fica tudo certo para vocês. Hoje a aula foi mais longa, certo? A aula não demora desse tanto, a aula é bem mais, 1h20, por aí, não chega a ser esse tempo todo, não. É porque foi a primeira aula, a gente fez alguns questionamentos, tive algumas interrupções, né? Várias. Aí, se vocês quiserem, a gente dá um intervalinho e já tem a outra aula, certo? Vocês querem o quê? 10, 15 minutos? Não. Olha. 15? Ok, tá ok. Então, a gente retorna 9h25, não é isso? Pronto, beleza, combinado.